Pra gente, nesse tempo, nessa oportunidade, a gente tá buscando. Pra gente, nesse tempo, nessa oportunidade, de termos uma sensibilidade para compreendermos esse novo tempo. Uma sensibilidade de percebermos a direção a qual Deus está nos encaminhando, Deus está apontando. A gente consegue entender a direção, mas muitas vezes outras vozes, elas encobrem a voz de Deus. Por isso que eu digo que existe uma necessidade nos dias de hoje de termos uma sensibilidade acerca daquilo que Deus está falando, acerca da direção a qual Deus está apontando. Então que o seu coração, que o meu coração, estejam bem sensíveis à voz de Deus. A voz de Deus não é uma voz de muito barulho, ao contrário. A voz de Deus é uma voz suave, é uma voz doce, é uma voz meiga, que vem para trazer tranquilidade ao nosso coração. Então que essa seja uma noite onde essa voz tenha oportunidade de repousar no nosso coração. Eu me lembro de uma passagem aqui da Escritura, quando Jesus foi nascer, lá naquela hospedaria, Maria e José não encontraram lugar. Que o nosso coração seja o contrário, que o nosso coração seja o lugar, que o nosso coração seja a casa, que o nosso coração seja o ambiente para que o restaurador, o ambiente para que o Salvador nasça, cresça, se desenvolva em nós. Primeiro em nós. Então que a nossa sensibilidade esteja em perceber essas coisas. Vamos orar. Pai Santo, no nome de Jesus, o nosso coração é o teu lugar. Nós preparamos uma casa para o Senhor. Deus, essa casa, Deus, é o nosso coração. Vem fazer morada em nós. Deus, intensificar essa morada, de modo que nós estejamos mais sensíveis à sua voz. Pai Santo, assim como aquela mulher que perdeu a dracma, ela acendeu as luzes, ela se pôs a procurar diligentemente, assim sejamos nós nessa noite. Deus, procurando por valores, fundamentos, procurando por aquilo que perdemos, e que esse tempo agora, de maneira sensível, nós podemos perceber que o Senhor nos empurra para recuperarmos, para procurarmos essas coisas. Pai, que no nome de Jesus, o coração de cada irmão seja alcançado por uma graça poderosa, seja alcançado pelo seu amor, seja alcançado, Deus, de maneira a se tornar ainda mais sensível a essa voz. Nós oramos, Pai, para que o Senhor ministre o nosso coração, conforme a sua vontade, no nome do Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, então vamos louvar. Paz do Senhor, irmãos. Vamos começar louvando a nosso Deus. Ainda que a gente esteja distante fisicamente, estamos todos nós reunidos num propósito de louvor e adoração e gratidão ao nosso Deus. Amém? Então vamos adorar a Deus. Contemplamos tua face e rendemos
Estamos aqui para te servir, Pai. Estamos aqui para te adorar. E que cada dia mais o seu nome seja grande e engrandecido nas nossas vidas, Pai. E ao Senhor que nós rendemos todo louvor, toda adoração. E ao Senhor nós damos aleluias. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Não há Deus como o Senhor, Pai. Nós queremos te adorar, Deus.
sabemos que o nosso Deus está presente acima de todas as circunstâncias, em qualquer situação, o nosso Deus se faz presente. E nós vamos declarar que não há nada, não há ninguém que se compare à grandeza do nosso Deus, que se compare à fortaleza que é o nosso Deus. E nós vamos declarar que o nosso Deus, Ele é grandioso, Ele é maior do que tudo, do que todos, que sem Ele nós não somos nada. Nós carecemos do Senhor, Pai. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Declare mais uma vez. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus,
todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Com os instrumentos ainda tocando, que nesse momento você faça uma oração ao teu Deus, não pedindo nada, não solicitando nada, mas de adoração a Deus, declarando tanto que Ele é grande. Senhor Jesus, não há Deus como o Senhor, Pai. Não há Deus tão grande quanto o Senhor, meu Deus. O Senhor é o Criador dos céus, da terra. E nós estamos aqui esta noite para te adorar, para te render graças, para te render gratidão, Pai. Exaltamos o Senhor por tudo. Somos gratos ao Senhor pela vida, Pai, pelo ar que respiramos. Exaltamos o Teu nome acima de todas as coisas, Pai. Declaramos que o Senhor é grande, que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor está acima de tudo e de todos, Pai. Estamos reunidos, Pai, para te adorar. Estamos aqui, Pai, pela misericórdia do Senhor, Pai. E o Senhor é grande, Pai. Tu és grande, Deus. Declare que a sua alma engrandece o nome do Senhor, que a sua alma diz: grandioso és tu, Pai. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Agradecemos ao Senhor por tudo, Pai. Agradecemos ao Senhor pelas nossas vidas, pela oportunidade de te louvar e te bendizer, Pai. E pedimos, Senhor, que pela tua infinita misericórdia, nosso louvor chegue ao Senhor como aroma suave às tuas narinas, Pai. E sabemos que todas as coisas, Pai, cooperam bem para aqueles que amam ao Senhor. E toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração seja dada ao Senhor pelos séculos dos séculos e eternamente, Pai, em nome de Jesus. Amém. Voltamos a palavra para o Flávio. Graças a Deus. Glória a Deus. Bom, o nosso Deus, Ele é grande, Ele é maravilhoso, Ele é único. Diz a Escritura que nas suas mãos há força e há poder, e não há quem possa resisti-lo. Que, intentando o coração dele, ninguém pode impedir. Aleluia. Algo que Deus tem ministrado muito ao nosso coração é que, para conhecermos a vontade de Deus, nós temos que buscar essa
essa transformação de entendimento, buscarmos essa renovação de entendimento. Senão, a gente corre o risco de experimentarmos muitas coisas, experimentarmos o culto, experimentarmos até a comunhão, experimentarmos até mesmo o poder de Deus e não sermos transformados. Se a gente não buscar essa renovação do entendimento, né? A palavra de Deus diz que a graça do Senhor Jesus, ela nos salva, nos educando a viver. Paulo escrevendo lá para Tito, Paulo diz isso, que a graça se mostra salvadora porque ela nos educa a viver. Então, o Evangelho é uma transformação do nosso entendimento. O Evangelho é para que a gente encare a vida de maneira didática, de maneira pedagógica, né? Como filhos sendo instruídos por um pai na sua jornada de amadurecimento, assim é a palavra de Deus, que a gente possa estar com essa compreensão no nosso coração. Eu percebo que tem muita gente que tem experiências demais com Deus. Muitas experiências com o poder de Deus mesmo. Mas essas pessoas não desfrutam, embora desfrutem da experiência com Deus, elas não têm um conhecimento de Deus. Então elas desfrutam do poder, da cura, desfrutam da comunhão, ali com os irmãos no seio da igreja. Elas têm a percepção espiritual bem assim, aguçada mesmo. Está ali vivendo o poder, muito poder, mas está longe do conhecimento, dessa graça que nos educa a viver, longe do conhecimento de Deus. Os pássaros, as plantas, né, os animais, toda a natureza criada, ela vivencia esse poder de Deus. Porque a palavra de Deus fala assim, que os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento obra das suas mãos. Então, não precisa ser mais do que um animal, com a planta, para você experimentar o poder de Deus. Até o diabo, você quer saber, até o diabo ele experimenta o poder de Deus. Experimenta o poder, mas não conhece a Deus. Então o poder de Deus para ele é juízo. O poder de Deus para ele é sentença, né? Então, todo o nosso esforço aqui, né, de vir online, para ministrar no seu coração, é que a gente perceba essas coisas. Que a gente não está aqui de olho no que Deus pode fazer por você, no que Deus pode fazer por mim. Porque até o lírio dos campos, eles vestem como nem Salomão em toda a sua glória vestiu. Então não é uma questão de buscar o que Deus pode fazer. É uma questão de a gente compreender o que Ele já fez e nós sofrermos a responsabilidade disso. Então é nós nos esforçando para sermos mais maduros em Deus. E a maturidade se dá justamente aqui, quando a gente assume a responsabilidade. E agora a gente vai ler um texto aqui, fica tranquilo, eu não esqueci não, da palavra de Deus. E uma outra observação que eu gosto de fazer, a palavra de Deus, ela não é para dizer dogmas e liturgias no nosso dia a dia. A palavra de Deus, ela tem justamente esse objetivo, é transformar o nosso entendimento. Então eu percebo que tem muita gente que está indo para a palavra de Deus, ela está indo para a Escritura, como que fosse tirar alguma coisa para usar ao seu favor. Ela vai ali, né, e usa, muitos olham para a palavra de Deus com essa intenção. Ele usa a palavra de Deus, ele quer usar a palavra de Deus como se fosse para obter bênçãos que ele não tem.
Ele ora para a palavra de Deus e agora, espera aí só um pouquinho. Senhor, meu pastor, nada me faltará. Está vendo? Nada vai me faltar. Gente, isso é ridículo. Então, olhando para a palavra de Deus como se ela fosse um cartão de crédito para a gente espremer, coloca lá, digita a senha, agradou a Deus, está na palavra, Deus vai entregar. Gente, não tem nada mais distante do Evangelho do que isso. A palavra de Deus não é para isso. Estão olhando, querendo descobrir segredos na palavra de Deus para alcançar aquilo que o coração dele está querendo. É uma coleção de promessa, como quem encosta Deus na parede. A palavra de Deus, deixa Deus ministrar no seu coração. A palavra de Deus não é para isso. A palavra de Deus é para que eu alimente a minha consciência daquilo que eu sou em Deus, daquilo que eu recebi de Cristo. E agora que eu sei quem eu sou, porque tem uma promessa de quem eu sou, tem uma promessa daquilo que eu já recebi. O apóstolo Paulo orou dizendo: eu oro para que vocês conheçam as bênçãos que vocês já receberam. Ele não orou para receber novas bênçãos. Então, a palavra de Deus é para que essa consciência, essa didática, essa educação espiritual, ela seja algo real na nossa vida. E sendo algo poderoso assim na nossa vida, agora eu vou usar a palavra de Deus em mim. Então, olha só, não tem nada mais contra mim do que a palavra de Deus. Então tem gente que está achando que a palavra de Deus é a favor dele. Não, a palavra de Deus é contra nós, contra essa natureza que quer tomar para si, essa natureza de orgulho, essa natureza de egocentrismo, de cobiça, de presunção, de vaidade. A palavra de Deus vem contra isso. Então, à medida que eu pego essa palavra e deixo ela transformar o meu coração, Deus pode realmente renovar o meu entendimento. Então, agora sim, dito essas coisas, eu queria ler com vocês aqui Mateus capítulo 7. Liga aí o seu celular, você que está em casa, pega a sua Bíblia, Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus 7, 24. Então a salvação, a gente já vai ler o texto, Mateus 7, 24. A salvação, ela não está em buscar uma experiência extraordinária e mística. A salvação, ela se dá em viver segundo o que Deus determinou, segundo uma vontade. E aqui esse texto vai nos ensinar um pouquinho sobre isso. Mateus 7, 24 diz assim: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. E deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado com um homem insensato, algumas versões diz tolo, que edificou a casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, ministra ao nosso coração verdades aqui que lemos, porque nós precisamos da sua palavra.
A sua palavra, Deus, transforma o nosso entendimento. A sua palavra, ela renova a nossa compreensão espiritual. Portanto, Deus, que essa palavra, que não está presa aqui, nesse microfone, que não está presa aqui nesse livro que nós lemos, porque a sua palavra, Deus, ela não pôde ser encadernada, a ponto dela ter sido encarnada no seu Filho. Então a sua palavra não está presa num templo, não está enclausurada numa casa, mas a sua palavra ainda tem poder para transformar o coração do homem. Essa palavra, Deus, nós queremos que o Senhor ministre ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Jesus vai orientar aqui os discípulos. Recapitulando, ele acabou de ministrar o Sermão do Monte para os discípulos. E agora ele vai orientar o propósito da sua palavra. E o que eu gosto muito desse texto é porque ele aponta para algo que é, na maioria das vezes, ou todas as vezes, algo invisível. Esse texto está nos falando da importância dos fundamentos. Quem já construiu sabe muito bem que o fundamento é algo que dá muito trabalho, é demorado. O fundamento de uma residência, de um prédio, de uma construção, ele é caro, ele exige muito esforço, exige um emprego de uma avaliação anterior do que vai ser feito. Então nós estamos falando esse texto aqui fala de fundamento. É a parte que parece que é perda de tempo. Todos querem construir, mas querem já ver o prédio subindo. Mas a palavra de Deus aqui está nos apontando para o que os engenheiros sabem muito bem, que qualquer um que quer estabelecer qualquer coisa, qualquer um que queira construir, desenvolver, estabelecer qualquer coisa, ele precisa se atentar para os fundamentos. Perceba que ninguém pode construir sem perceber os fundamentos. E é isso que Jesus está dizendo. Quais são as condições essenciais de uma vida? Quais são os fundamentos, ou qual é o fundamento necessário para a gente estabelecer a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, os nossos negócios, a nossa empresa, o nosso trabalho, para se construir uma família, um lar, educar os filhos. Jesus está apontando para os fundamentos. Quando a palavra de Deus fala de fundamento, ela está querendo nos apontar para os princípios. Ela quer nos apontar para aquilo que é a origem. Ela quer falar onde as coisas começam. E aí eu fico muito atento, porque diz a palavra de Deus também, que nada que começa, se a gente está falando de fundamento, nós estamos falando de algo que começa, algo que inicia. Então, se a gente está falando de algo que começa, diz a Bíblia que nada que começa no homem pode alcançar Deus. Nada que é fundamentado na minha carne pode atingir Deus. Certa vez eles tentaram fazer isso. Uma construção que nascesse no homem,
e atingisse o céu, nascesse nas habilidades, nas virtudes humanas, nas características, nos fundamentos do homem, da carne, e isso crescesse e atingisse Deus. O nome disso é Babel. Resultado: cada um falava a sua própria língua e ninguém entendia ninguém. Abominação, diz o Senhor. Então não tem nada, o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas diz, tudo que nasce na carne para nada aproveita. Então, se você e eu quisermos começar algo, fundamentar o que quer que seja, na nossa carne, por mais legítimas que sejam as motivações, que a motivação seja alcançar Deus, isso não passa de ruína, abominação e destruição, porque a carne para nada aproveita. O texto nos fala aqui desse fundamento. Às vezes nós temos planos na vida. Você está em casa aí, mas você está pensando já em quando você for voltar. Nós temos plano, nós temos sonhos, nós queremos que as coisas aconteçam, mas nós esquecemos muitas vezes, sabe do quê? Nós queremos ver o final das coisas, sabe, a construção da família, né, do seu casamento. Você quer ver a construção da sua empresa, do seu trabalho, do concurso público. Você quer ver o final disso, a construção, a estabilidade. Mas muitas vezes nós estamos esquecendo de verificar como que essas coisas estão começando. Porque o começo fala de fundamento. Tudo que começa em Deus, meu querido. Se o que você está sonhando não vem de Deus para você, aqui eu posso te afirmar, começou errado, por mais legítimo que seja. Então a palavra de Deus está nos apontando aqui para o fundamento. Todo aquele que ouve as minhas palavras. Então, por melhor que sejam as intenções, boas ideias, se elas não nascerem, não forem fundamentadas naquilo que são as palavras do Cristo, naquilo que é a palavra de Deus. E mais, tem um rabino que ele diz que o fundamento, além da palavra, além da Torá, com eu porém vos digo, tem um rabino que fala que, além da Torá, além da palavra de Deus acrescentada com o porém eu vos digo, esse fundamento, além disso, ele é a obediência. Então tem muita gente que está ouvindo muito, você quer saber? Tem muita gente que está percebendo muito. Tem muita gente que nasceu ouvindo essa palavra. Tem muita gente que está dedicada até em estudar essa palavra, cheio de boas intenções. Mas quando você olha para a disposição do coração dessa pessoa em praticar essa palavra, existe uma distância enorme em ouvir e escutar. Elas estão escutando muito, mas estão ouvindo pouco. Elas estão escutando muito, mas a disposição de praticar e de obedecer está bem distante. Então a palavra de Deus, ela é uma orientação. É uma orientação com relação ao fundamento, aquilo que é realmente essencial. Não é só importante não, meu querido. A palavra de Deus e as orientações de Jesus, elas são essenciais à nossa vida. Elas apontam para a essência, para o fundamento da nossa vida.
para que tenhamos sintonia com aquilo que nasceu em Deus. E agora, aquilo que nasceu em Deus nos alcance, para que tenhamos sintonia com isso, nós precisamos estar dispostos a obedecer a palavra de Deus. Ele nos abençoou, não para nós realizarmos os nossos projetos. Eu tenho dito isso com muita frequência até, que Deus não vai ficar carimbando os meus projetos, os seus projetos. Deus não é um carimbador de projetos humanos. Deus não está lá numa escrivaninha, esperando você fazer alguma coisa boa, e olhar para aquilo que você está querendo fazer, e falar, ah, que bacana, deixa eu falar amém aqui para ele. Não, meu querido. A palavra de Deus, os fundamentos, são para que nós tenhamos os planos de Deus no nosso coração. Então, os projetos humanos, o compromisso de Deus, não é com esses projetos. O compromisso de Deus é com os planos dele, que são muito maiores do que os nossos planos. E a gente está fundamentando a nossa vida, o nosso esforço, a gente está fundamentando a nossa correria, a gente está fundamentando o nosso estudar, o nosso empenho em realizar os nossos projetos. O resultado disso, a Bíblia está falando aqui. Deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou. Nada que você está projetando que não começou em Deus, ou tudo que você está projetando, e eu estamos projetando, que não começou em Deus, tudo vai cair. E você sabe qual que é a grande dificuldade de algumas pessoas entenderem? É que elas começam a construção, e ela lança fundamento para 3 andares. E aí ela começa a construir. 1, 2, 3, 4, 5. Até o 3º andar, ela está fundamentada, a construção. Mas aí ela resolve fazer o 4º, o 5º, o 6º andar. E aí quanto mais vai subindo, vai crescendo, quanto mais sucesso vai tendo a construção, mais se aumenta a pressão. E aí sofre o que na engenharia chama-se de colapso. Sofre o que a engenharia chama de rachaduras, trincas. Então, às vezes, a pessoa está fazendo a coisa certa. Ela está fazendo está tendo um esforço muito grande em construir. Ela está se empenhando muito. Mas o fundamento lançado sobre aquela construção não vai suportar o peso e a pressão do sucesso daquela construção. Então a palavra de Deus está nos alertando aqui que muitas vezes os nossos projetos, eles estão fundamentados em uma areia. Meu querido, deixa eu te dar uma notícia. O insensato, o tolo, ele despreza o fundamento. O insensato, o tolo, ele quer, no popular aí, sabe o que é? Moleza. Se eu e você formos construir na areia, meu querido, é moleza. Ó, quem constrói na areia? Observa que o texto está falando que os dois, o homem prudente e o tolo, os dois construíram. Não foi só um que construiu, não. Os dois construíram. E os dois construíram. Mas o tolo, o insensato, ele construiu mais rápido. Porque
quem não observa o fundamento, quem não faz o alicerce na rocha, ele constrói, primeiro, ele constrói mais rápido, ele constrói com menos esforço, e ele constrói com mais economia. Então ele economiza, ele tem menos esforço, e ele tem uma entrega do seu produto mais rápido. Então, se você fosse olhar para a engenharia de hoje, esse tolo aqui, ele seria um cara muito esperto. Ele seria um cara muito inteligente. Então, a palavra de Deus está nos apontando aqui que os dois construíram. A palavra de Deus não está falando da capacidade de executar as coisas. Tem muita gente que tem uma capacidade de fazer rápido, de fazer com economia e de fazer com menos esforço. Meu irmão, desconfie desse tipo de processo, onde você está economizando, onde você está tendo menos esforço, onde você vai ter um resultado mais rápido, porque não é isso que a palavra de Deus está falando conosco aqui. Se quisermos ter a nossa casa suportável no meio das inseguranças da vida. Então não é uma característica de não conseguir fazer. O tolo, ele é mais empreendedor. Esse cara é barra pesada. Esse cara, meu irmão, entrega o negócio mais rápido, afere mais lucro, porque ele economizou. Mas o final, diz o texto, que a casa caiu. Meu irmão, a casa caiu, desabou. E tem muita gente que está com um pensamento, sabe do quê? Ela está se esforçando para convencer Deus de segurar essa casa. Ela está se dedicando agora que ela construiu isso, em buscar a Deus, para Deus sustentar aquilo. Fica balançando assim, ó. Meu irmão, o vento, a tempestade, é a única segurança que nós temos que vai acontecer com todo mundo. A tempestade, o vento forte, impetuoso, vai sobrevir sobre todos. E a pessoa está orando para o vento não vir, para Deus ajudar a sustentar aquilo. O que Deus ministrou no meu coração é que a ajuda que Deus vai dar é fazer o vento vir mais forte. Deus vai derrubar essa casa para a salvação dessa pessoa. Porque nada que nasce no homem pode alcançar Deus. Nada que nasce na minha carne pode alcançar Deus. E meu irmão, quem quer construir de maneira macia, leve, de maneira a usar menos esforço, quem quer construir para entregar mais rápido, para ter o objetivo mais rápido, para economizar, quem quer construir dessa maneira, que é na verdade, é zombar. Isso é uma zombaria. O segredo do sábio está em sofrer, escuta isso. O segredo do sábio está em sofrer o processo. O sábio, ele sofre o processo da fundamentação. Ele busca o alicerce, ele busca o profundo, ele busca o sólido, ele busca o que não pode abalar, ele busca o fundamento.
a capacidade de construir. A prática da palavra de Deus, a observância daquilo que Jesus nos deixou como princípio, como fundamento, é que vai fazer a nossa vida, a nossa casa, ficar bem firme às tempestades da vida. A nossa vida, aquilo que a gente está se agarrando tanto, se a gente desprezar o fundamento, aquilo que deve estar no início, Deus vai se encarregar daquilo cair, para que isso caia, para que haja salvação da nossa vida. Então eu não sei o que você está planejando e quer saber, eu não quero saber o que você está planejando. Eu vou te dar o mesmo conselho de sempre. Economiza, vai saber o que Deus quer para você. Deus tem um sonho, Deus tem um plano para a sua vida. Aquilo que a gente constrói em cima da palavra de Deus, em cima da observância aos princípios da palavra de Deus, é algo eterno. Então eu não sei se é uma profissão, eu não sei se é uma empresa, eu não sei se é sua casa, se é um namoro, se é um casamento. Se você construir isso em cima dos fundamentos daquilo que é a palavra de Deus para você, daquilo que é a vontade de Deus para você, isso vai ser algo que vai refletir na eternidade. Então por isso que os planos de Deus são mais altos. E graças a Deus que tem muita casa caindo com esse coronavírus. Muita casa caindo é para salvação. Graças a Deus que caiu, porque agora tem a oportunidade de ouvir e de obedecer. Ele vai orientar a nossa vida para desenvolvermos coisas eternas. Meu irmão, e vou encerrar com isso. Quais são as nossas prioridades? O que está vindo primeiro na construção da sua jornada? O que a gente está tendo como princípio? O que está lá no principal? O que está lá como primeiro para a gente? Porque isso é determinante para se projetar qualquer construção. A gente está falando de fundamento. Quais são as nossas prioridades? Então essa palavra vem ao nosso coração com muito temor, com muito tremor, para que a gente reflita. Será que as prioridades não estão invertidas? Tem gente que está dentro de casa aí que tem mais de ano que ele não senta na mesa com os filhos. A gente está propondo aí as orações nos lares, o culto familiar. Tem gente que nunca fez isso na vida. Mas não falta um domingo. Tolo, insensato. Então que haja no meu coração e no seu um temor quando a gente vê as realidades que estão sendo apresentadas a todos nós. É um tempo novo. Deus está nos chamando para os fundamentos. Em nome de Jesus. Eu queria orar por você. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, em
Em nome de Jesus. Desperta o nosso coração para nós ouvirmos a sua palavra. Para nós não sermos, Deus, apenas ouvintes também, mas para nós sermos praticantes da sua palavra. Deus, não tem nada que nasceu na minha carne que possa ser no futuro algo bom. Não, o que nasce na carne, diz a sua palavra, que é ruína, que é abominação. O que nasce na carne é confusão. Mas nós temos uma certeza, uma segurança, do que aquilo que nasce no Senhor completa o seu propósito, aleluia. Aquilo que nasce no ômega, no alfa, se torna o ômega. Aquilo que nasce segundo uma origem, é responsabilidade do Senhor conduzir ao final. E assim é a nossa vida. Assim nós queremos que seja o nosso coração e os projetos que neles estão. Deus, que sejam projetos do Senhor. Nós queremos fazer, Deus, uma oração aqui, que todo projeto humano que nasceu na carne, por mais legítimo que seja as motivações, mas se não tiver nascido no Senhor, Deus, nós queremos pedir ao Teu Espírito Santo que nos frustre, mas nos frustre rápido, porque nós temos, Deus, urgência de começarmos da maneira certa. Nós temos urgência de entendermos a sua vontade e nela caminharmos, e nela prosseguirmos, porque não vai importar as dificuldades do fundamento, não vai importar quão difícil e demorado será, pois nós saberemos, porque o Senhor deu a palavra, o Alfa deu a palavra, e Ele cumprirá a palavra sendo o ômega na nossa vida. Deus, nós queremos que o nosso coração, a nossa vida, família, casa, os projetos, tudo esteja fundamentado em algo eterno. Deus, tira do nosso coração toda distração. Deus, tudo que vem para nos iludir, nos levando a resultados mais rápidos, nos levando a efeitos menos esforços, tudo que vem nos levando à distração de que nós vamos concluir primeiro, não é sobre fazer primeiro, não é sobre empreender, não é sobre conseguir alcançar, é sobre aquilo que está sendo feito, suportar as tempestades. E tem muita gente, meu Deus, que está construindo, edificando, e o coração dessa pessoa não vai aguentar as pressões. Mas tem uma palavra do Senhor. E a palavra é que o Senhor, se o Senhor edificar a casa, se o Senhor não colocar a sua mão, em vão trabalham os que edificam. Então o oposto também é verdade, que se o Senhor edificar, Deus, nós estaremos seguros. Nós não estaremos protegidos contra os ventos, nem contra as chuvas. Por mais fortes que sejam, elas chegarão. Mas nós estaremos seguros no Senhor e na sua palavra. Aleluia. Te rendemos ação de graças nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, meu irmão. Que
esse tempo seja um tempo de percepção, um tempo de voltar aos princípios, aos fundamentos da nossa vida, tá? Eu amo vocês, Deus abençoe, estou com saudade de todos aí, tá? Forte abraço. Amém, glória a Deus. Eu tenho sido grandemente edificada através dos nossos cultos. E eu espero que vocês também estejam sendo. Tem sido bênção, um momento de aprendizado, é uma forma diferente, mas o Deus é o mesmo. Glória a Deus. Eu vou dar alguns recadinhos, alguns avisos antes da gente finalizar. Primeiro eu quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando conosco, que estão divulgando, que estão nos ajudando. Para Deus e por Deus, pelo reino que nós estamos aqui, fazendo a obra dele em meio à tempestade, porque nós sabemos que ele tem algo maior, né? Glória a Deus por isso. E nós estamos encerrando o mês e vamos iniciar um novo mês, e o hábito que nós já temos na nossa igreja permanece o mesmo. Então eu quero deixar 2 recados para vocês. O primeiro é sobre a contribuição do Celeiro do Amor, que são os mantimentos, a cesta básica, que nós arrecadamos todo início de mês para aquelas famílias que precisam. As famílias que necessitam, e hoje em uma realidade maior, outras também estão necessitando. Então nos procure para fazer a sua doação do mantimento, do Celeiro do Amor. Pode mandar uma mensagem para mim, no meu WhatsApp, no telefone da igreja, para a Imar e para a missionária Neuza, que são responsáveis pelo Celeiro do Amor. Nós vamos fazer uma logística, se for preciso buscar, ou se você quiser deixar aqui na igreja. Mas não deixe de ajudar, de semear o bem. Graças a Deus por aqueles que não precisam, e vamos fazer a nossa parte, ajudando principalmente os nossos domésticos da fé. E como foi dito já na semana passada, sobre os dízimos e as ofertas, os irmãos que desejarem entregar, devolver o dízimo ou fazer a doação da oferta, pode me mandar uma mensagem, ou vir até a igreja, ligar no telefone da igreja ou no meu, ou para o nosso pastor, que nós vamos passar os dados da conta bancária, ou se você não possui uma conta, nós vamos agilizar uma forma de que você possa entregar, fazer a sua contribuição, amém? Mas quem puder fazer a transferência facilita nesse tempo de isolamento. Mas se não, nós damos o nosso jeitinho de buscar. Nós vamos encerrar, o Flávio já orou, e nós vamos passar um videozinho do nosso pastor, que está isolado, está fazendo a quarentena dele, mas ele enviou um vídeo da Bênção Apostólica. Então, o Facebook vai direto, o Instagram vai se esperar só um pouquinho que a gente vai posicionar, para vocês não ficarem sem assistir. Só um minutinho. Muito obrigada. Paz do Senhor para todos. Nós damos o nosso jeitinho de buscar. Nós vamos encerrar, o Flávio já orou, e nós vamos passar. Fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus os abençoe ricamente. Muita saudade, mas breve estaremos todos juntos novamente. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as eternas consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Deus nos abençoe. A paz do Senhor para todos.